Lê, você já parou para pensar na jornada de mães de crianças atípicas, o quanto pode ser desafiador ali desde o início do diagnóstico? Eu acho que como você falou, né? Desde antes de receber o diagnóstico já começa aquela busca por saber o que o filho tem, né? E quando recebe o diagnóstico, aí tudo muda, né? Eu conversei com Márcia, mãe do Gabriel, descobriu autismo no filho dela e ela foi percebendo que as habilidades que são grandes conquistas na vida de uma criança, ele foi perdendo, foi regredindo, foi retrocedendo. E foi muito interessante ouvir assim, a história dela e o quanto é desafiador. E a gente está aqui com Márcia Moraes, que é mamãe do Gabriel, e ela vai, de forma generosa, dividir a experiência dela com a gente. Primeiro, muito obrigada por ter aceito abrir a sua vida, né, aqui nas câmeras, história, no nosso minha programa, história. sua história. É um ato muito generoso. Isso. O Gabriel hoje tem 21 anos, né? Então, há mais ou menos há 18 anos atrás, a gente não tinha nada sobre autismo aqui em Maceió. Então, receber o diagnóstico foi um impacto muito grande. E até porque, assim, a gente não recebeu eu não recebi de um profissional. A gente via pelas suspeitas e a gente vai buscar isso na internet. Uhum. Então, aquele primeiro baque na internet é aquilo: autismo não tem cura. Então, aquilo choca, né? Parece que tira o nosso chão. Mas depois tinha outra frase: mas tem possibilidades. E eu me agarrei nessa possibilidade, né? Então, nisso, depois a gente correu atrás de profissionais, né? Não aqui em Maceió, mas fora, para fechar o diagnóstico. E, mediante a isso, ele já estava na escola e a gente foi trabalhando junto com a escola, né? Gabriel iniciou na mesma escola, até eu fiz muito questão de não estar fazendo essas mudanças, né? Fui acolhida pela escola, não da forma que a gente sempre quer, né? Mas assim, dentro da medida que também a gente vai aprendendo a lidar. Todo mundo, né, na verdade, principalmente há 18 anos atrás, onde as pessoas não tinham tanto conhecimento E também em parcela a gente também começava a se reunir os pais, fundamos uma associação, certo? E a gente vai trabalhando com os profissionais. E eu fico muito feliz saber que hoje existem muitos profissionais dedicados a esse universo, né, do TEA. Lógico que uns, né, que a gente pode tirar o chapéu e outros nem tanto, mas é bom saber que a pessoa abriu o leque para os conhecimentos, que era tão difícil. Eu lembro muitas vezes que no início todo mundo dizia: você está rotulando seu filho. Eu disse: não, eu não estou rotulando. Eu apenas tenho um diagnóstico e eu preciso que as pessoas entendam o que é isso para poder ajudar ele também. Com certeza. Então, foi mais ou menos isso. Hoje o Gabriel tem 21 anos, ele é nível suporte 2, né? Falta muita coisa, mas a gente está no caminho, não desisto. Em relação, vamos dizer assim, a outras mães, em relação à sociedade, você tem algo a pontuar que aconteceu com vocês e que ou lhe machucou ou lhe deixou muito feliz, talvez? Olha, no início, muitas traz a marca do preconceito, né? O preconceito em relação, não é simplesmente o verbal, mas o olhar, o julgamento, né? Porque, como disse você, no início não é fácil, né? Eu já saí de estabelecimentos, o Gabriel fazendo maior escândalo e as pessoas olhando, né? Sem saber o que é aquilo, né? Mas hoje, muitas vezes assim, como eu tratei sempre o Gabriel como um ser humano. Eu sabia da dificuldade dele em relação ao TEA, mas nunca fiz aquela questão de colocar ele dentro de uma bolha. Eu queria que ele entendesse que viver em sociedade, a gente tem que ter ações que possa, né, afetar os outros também. Um verdadeiro sentido de inclusão, né? Justamente. Todos serem incluídos. Então, uma das coisas que eu dizia assim, da mesma forma que eu quero que ensino meu filho a respeitar os outros, eu também exijo que os outros possam respeitar ele.
Então, numa dessas coisas assim, do julgar dos outros, né, que realmente dói, mas em contrapartida eu também tive assim, um apoio que eu nunca vou esquecer, das mães dos primeiros anos de escola do meu filho. São pessoas que assim, eu levo uma gratidão assim, imensa, né? Maravilha. Que deram maior apoio, entenderam, viram que não é fácil, mas me acolheram e acolheram meu filho. E uma das coisas assim que eu gosto muito de lembrar, até uma coleguinha que saiu muito da escola, mas não esqueceu o Gabriel. E no aniversário de 15 anos, ela disse: tia, eu faço questão que o Gabriel vá na minha festa. Então isso assim, marca, né? Marca. E eu digo, já faz muito tempo que eu não a vejo, mas toda vez que eu mando uma mensagem no aniversário dela, ela responde, diz: tia Márcia, eu tô morrendo de saudade do Gabriel, quero ver a voz dele. Então assim, são coisas que, mesmo eles dentro desse aspecto, né, eles acabam também conquistando pessoas. Você sentiu alguma dificuldade no momento inicial, ali no fechamento de diagnóstico? Porque geralmente leva um tempo, né, até se fechar. E aí, até que você tome as primeiras providências, tanto na escola, até lá você já nota algumas situações diferentes. Olha só, Gabriel é meu primeiro filho, né? Eu não tenho outro, só tenho o Gabriel. Então, para mim, como não tinha um parâmetro, eu não sabia, não consegui identificar essas características. Mas o pai dele, sim, como já tinha outro filho, ele via algo diferente. Né? E uma das coisas, até eu me lembro assim, brincando com ele tinha mania de brincar e colocar as coisas por dentro. E quando eu falei isso na escola, a escola disse: olha, é porque eu acho tá meio estranho isso, porque ele só sabe ficar na repetição. E foi aí que a gente foi buscando. Além disso, tinha um fato que o Gabriel, aos primeiros meses de desenvolvimento, aparentemente normal. Falou aos 10 meses, caminhou, né? Só que teve um evento que quando ele fez 1 ano e 8 meses, que a gente diz que é o autismo regressivo. Tudo que ele tinha de habilidade, ele perdeu. Entendi. Aí foi aí que também a gente começou: o que está acontecendo? Aí a gente tinha colocado ele na escola, depois acho 4 meses na escola, a gente foi a Recife buscar orientação. Em relação ao diagnóstico, que a gente voltou de Recife sem nenhum diagnóstico. Esperamos mais 1 ano, retornamos a Recife, aí sim. Aí teve 2 diagnósticos. E foi muito engraçado nessa experiência que uma dessas profissionais, ela falou assim, ela não falou autismo, ela falou transtorno global do desenvolvimento. Aí o pai do Gabriel, né, que é bem ligado eu disse: doutora, é autismo. Ela deu um ar assim: nossa, até que enfim eu falo algo que alguém vai entender o que eu estou falando. Então, a partir daí, desse diagnóstico, aí a gente correu atrás de como poder ajudar Gabriel. Fundamental para ajudar o desenvolvimento dele pleno, né? E uma coisa assim, aí no caso, eu também tive uma transformação na minha vida. Para eu poder ajudar o meu filho, eu fui fazer pedagogia. Ai, que coisa linda. Que prova de amor, meu Deus. Aí eu fui, e hoje, para ajudar ele, eu acabei me tornando profissional. Então isso é, como diz assim, né, parece que você está no caminho errado e Deus te leva para o caminho certo. Sim. E eu estou muito satisfeita. Gabriel é alfabetizado, né? Ele tem, como diz você, ele é do nível suporte 2, mas ele entende muito. Ele tem uma desenvoltura que sabe conviver em sociedade. Então isso para mim, como diz a história, eu digo assim, pelo menos eu acho que na minha simples ação de ser mãe, de querer o melhor para o meu filho, eu acho que eu consegui. Oh, que linda. Se fosse para dar uma pitada no mundo, assim, de Márcia Moraes e Gabriel, qual seria essa sua pitada? E também, que recado você deixaria para as mulheres que vivenciam essa mesma realidade que você? Aquilo que eu li. Autismo, o diagnóstico de autismo não é fácil. Mas a gente tem que olhar, tem que amar, superar os preconceitos, né? E entender que aquele ser, ele merece ser feliz. Não importa o que ele vai ser, mas que ele seja feliz e que ele seja aceito. Eu acho que é o recado que eu quero dar. Ai, obrigada. Obrigada mesmo.
Parabéns. Obrigada, vocês também, pela oportunidade. E eu conversei com a Alice Lins, ela que é mamãe do Saulo, e contou pra gente as dificuldades que enfrentou até descobrir que o Saulo era de fato autista. Obrigada, Alice, por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. Alice, eu queria saber de você, quando foi que você começou a perceber que o Saulo, ele tinha autismo? Bom, inicialmente ele tinha por volta de 1 ano e eu percebia porque ele não dava tchau, beijo, coisa que criança nessa faixa etária já faz. Ele não fazia, não correspondia ao nome dele. Agora, assim, é muito relativo, né? Porque tem crianças que falam, que manda tchau, que manda beijo, mas que são autistas com outros sintomas, com outros comportamentos. No caso do meu filho, logo de cara foi a questão do autismo não verbal, que é aquele que falta a comunicação. Até hoje ele faz terapia. Mas aí eu levei ele na pediatra. A pediatra disse que poderia ser pela prematuridade, porque além de tudo ele nasceu prematuro. E a gente resolveu investigar. E fomos para fonoaudiólogo, terapeuta e psicólogo. E aí fechamos um quadro inicial para poder fazer uma busca, porque por conta da pouca idade seria muito improvável fechar um laudo tão recente, né, para uma criancinha de 1 ano. Então a gente começou a investigar, fazer terapia, ver se ele iria desenvolver algumas coisas ou não. E a partir disso, com 3 anos, foi dado o primeiro laudo dele. E como foi para você receber esse diagnóstico? Bom, como eu já tinha percebido um pouco antes, né, bem recente, como eu já vinha percebendo, era uma luta porque eu não sabia o que era. Eu não sabia se era autismo, se era algum outro tipo de deficiência. E quando eu recebi o laudo em si, foi mais uma sensação de alívio, porque eu sabia o que era, como tratar e onde buscar ajuda, né? Porque o pior é você ver seu filho com condições limitadas e não saber o que fazer, como proceder. Então, para mim, foi mais alívio. Mas também começou uma batalha, né? Porque terapias e, além de tudo, você se transformar numa mãe atípica, porque a gente não nasce mãe atípica, né? E aí, com isso, eu fui nascer também para o mundo atípico, aprender a lidar com a criança e lidar com a sociedade com a criança, né? E como é que você lida? Você já sentiu algum tipo de preconceito, alguma coisa desse tipo? Sim, porque cada criança atípica ela tem um comportamento, né? No meu filho, em específico, quando há um barulho demais, aí ele tampa os ouvidos. E normalmente você não vê nenhuma criança fazer isso, né? Então, de cara, hoje não mais, porque graças a esse meio de comunicação, né, as pessoas já estão também. E as pessoas já estão meio que acostumadas, já reconhecem o que é uma argolinha de autismo. Ele usa a argolinha? Ele usa já por isso, porque quando você é identificado na rua, você tem mais acolhimento, eu percebo isso. A partir do momento que ele começou a usar a correia de autismo, as pessoas já olham, ele é autista, mas tem suas dificuldades, né, Letícia? Em sociedade, a gente sempre vai ter, mas a gente acaba aprendendo a lidar. O que você gostaria que a sociedade entendesse desse mundo da mãe atípica? Letícia, eu ando muito sincera com você. Eu gostaria que entendesse que, além de tudo, nós estamos buscando algo melhor para os nossos filhos. Porque, além da gente lidar com a pressão do conhecer o mundo do nosso filho, botar o nosso filho em um mundo que pode não acolhê-lo. E, de certa forma, entender também que a mãe está tão pressionada quanto, porque a gente a gente fica ali no meio, entre a sociedade e a criança, né? Então, eu acho que é mais isso, um pouco de empatia, de respeito, de acolhimento, porque é um susto e a gente precisa tanto disso. Acolhimento, respeito e empatia. E é importante também a gente parar para pensar que essa mãe, ela vai contar com rede de apoio, né? A escola, os familiares. E eu fui até uma escola daqui da capital, de Alagoas, e descobri que a rede de apoio na escola, ela é adaptada principalmente na questão curricular.
A gente, lógico, observa muitas adaptações físicas na estrutura da escola, como rampas, mas a questão curricular, o acompanhamento é fundamental. E essas duas profissionais, Clarissa e Ivana, me explicaram muito bem como é que as escolas preparadas para isso podem ajudar essas mães. Estamos aqui com a diretora-geral de uma escola aqui da capital, Ivana Ribeiro, para nos falar um pouquinho dessa importante rede de apoio que é a escola, né, nessa jornada das mães de crianças atípicas. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia, prazer. Prazer é meu. Eu queria saber, Ivana, como é esse primeiro contato com essa mãe que chega com a sua criança atípica, né, e muitas vezes não tem um diagnóstico nem fechado. Isso. E passa por diversas situações com a sua criança ali na sala de aula, vivenciando e tendo contato com outras crianças. E como é que é esse primeiro contato? O que é que você ouve delas? Então, na verdade, bom dia. É um prazer falar um pouquinho com vocês. Na verdade, o maior número, o maior quantitativo dessas crianças que chegam à escola chegam a partir da educação infantil. E é muito raro quando alguma criança chega nessa faixa etária já com algum tipo de diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, a escola e o cotidiano escolar e a necessidade de socialização com crianças da mesma faixa etária é que vão fazer com que esses comportamentos se tornem latentes para a família. Então, a nossa postura, nós não temos a competência para dar nenhum tipo de diagnóstico, mas a nossa postura, quando a gente percebe qualquer atraso de desenvolvimento, qualquer questão que impacte significativamente no desenvolvimento e na socialização dessa criança, é a gente partilhar com a família os nossos anseios, as nossas preocupações e solicitar que essa família procure um profissional para que ela seja melhor avaliada. Então, né? O diálogo aí é primordial, né? Isso, sem dúvidas. E quais adaptações você poderia pontuar que são feitas em uma escola para receber uma criança atípica e que esse ambiente realmente seja inclusivo para elas? Quando a gente pensa em adaptações, elas não se referem apenas ao currículo, né? A gente fala das adaptações físicas, quando a gente tem as crianças cadeirantes, né? Enfim, já recebemos aqui no colégio crianças com paralisia cerebral, que têm demandas muito distintas, tem a adaptação do banheiro que essa criança precisa utilizar, as curriculares especificamente, que a gente está tratando do desenvolvimento, né, mais específico das crianças, e também a questão da formação dos nossos profissionais. Mais especificamente se tratando das adaptações curriculares, a gente aqui no Monteiro Lobato, eu digo muito que a gente não faz de conta, né? A gente realmente tem um trabalho muito cuidadoso e minucioso no sentido de desejar que as crianças avancem, que elas desenvolvam. Então, existe um leque grande de necessidades. A gente, quando pensa em crianças atípicas, hoje se fala muito no autismo, mas a gente tem vários outros tipos, também. TDAH, enfim. E também temos as crianças que não possuem diagnóstico, mas que a gente entende que precisam de intervenções diferenciadas. Entendi, um suporte maior, né? Isso, um planejamento diferente, uma adaptação na avaliação, uma organização de sala que favoreça ela aprender melhor, né? Então, existem essas adaptações que precisam atuar em conjunto para que as crianças possam desenvolver melhor no ambiente escolar. E a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo sobre a escola, né, essa importante rede de apoio para mães de crianças atípicas. E eu estou aqui com Clarissa Bernardes, ela que é diretora pedagógica aqui da escola e vai nos ajudar sobre essa questão do profissional, que esse profissional que cuida da criança atípica dentro da escola, ele é fundamental, não é, Clarissa? E que treinamento até ele chegar aqui ele recebe? Na verdade, a gente precisa olhar a questão da formação a partir de duas vertentes, né? Uma vertente da formação pedagógica em sentido amplo, que quanto mais informações, quanto mais estratégias didáticas, melhor essa prática pedagógica com qualquer criança, seja ela neurotípica ou não. E a formação específica voltada para a inclusão, que na nossa perspectiva significa transformar essa rotina numa rotina de fato mais inclusiva. Então, a gente costuma investir bastante em toda a equipe pedagógica, não só os profissionais que acompanham aquelas crianças, né? E quando a gente fala da equipe pedagógica, isso é extensivo aos professores, à coordenação e aos auxiliares que acompanham a criança mais de perto. Entendi. E esse acompanhamento da evolução da criança, como ele é feito, né? Existe
alguma didática, algum processo que vocês fazem, que vocês enxergam como a melhor forma de fazer? Sim, independente de laudo ou não, quando a gente observa que há qualquer diferença de desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, a gente elabora um documento, que é um plano individual de trabalho, né, onde inúmeras categorias estão ali presentes. Para citar algumas, por exemplo, a parte de discursividade, a parte de compreensão matemática, um comportamento de socialização, por exemplo. Então, são várias categorias como a criança ou adolescente age no momento de pátio, no momento de lanche. E a partir dessas categorias, a gente vai criando estratégias de intervenção e vamos acompanhando e criando relatórios para que no final da trajetória escolar dessa criança, não necessariamente no final da educação básica, mas até onde ela estiver aqui na escola, a gente tenha um memorial que favoreça a família e os profissionais que a acompanham. Então, você vê o histórico da criança e vai, né, tomando as melhores ações ali para ela se desenvolver plenamente. Isso, é isso. Não é? E obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada a você, viu? Tem algum recado que você deixaria para essa mãe dessa criança que está num momento difícil, né? E algo que você poderia dizer? Eu penso que a melhor escola, né, a melhor inclusão é aquela que faz com que a criança ela participe o máximo possível da rotina escolar, sem grandes marcas de distinção, sem grandes marcas distintivas na rotina escolar. Então, isso é um trabalho que envolve muitos atores, que envolve família, envolve escola, os profissionais de apoio, as terapias que ela porventura faça fora da escola, e é isso que faz com que a verdadeira inclusão aconteça no ambiente escolar. E eu fui num espaço multidisciplinar, ele que auxilia as mamães e as crianças desde o diagnóstico, né? Integrando essas crianças na sociedade. Eu conversei com a neuropsicóloga Clédia e ela passou como é que ela faz esse trabalho lá dentro com as crianças, e também com a diretora, a Janice, ela que é mamãe de criança atípica também, e teve a ideia de abrir esse espaço para prestar apoio a outras mamães também. E falando agora com quem lida diretamente com as crianças, ela que é neuropsicóloga, Clédia. Clédia, eu queria que você contasse para o público de casa como é que funciona o seu trabalho com as crianças aqui. Então, Letícia, as crianças quando chegam aqui na Tipicamente, as que já vêm com laudo, a gente faz uma avaliação funcional dessa criança, faz a construção do PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, fazemos o PIC, que é o plano de intervenção comportamental, que é o treino que essa criança precisa para desenvolver as habilidades que ela tem em déficits. A gente treina toda a nossa equipe multidisciplinar, fono, terapeuta ocupacional, psicólogos, os aplicadores ABAS, e coloca as crianças para iniciar o treino. A cada 3 meses a gente fica acompanhando a evolução dessa criança, para que a gente consiga mensurar o que é que essa criança adquiriu de habilidades, o que essa criança não está conseguindo adquirir, por que não está conseguindo adquirir. E dependendo, esse plano é modificado? É modificado, sim. Tem crianças que não conseguem adquirir a habilidade que ele tem a necessidade, e aí a gente faz uma nova análise, um novo estudo para que a gente possa modificar esse treino, e quando a criança adquire a habilidade, nós inserimos novas habilidades para essa criança, porque o intuito, o objetivo é para que essa criança consiga ter o maior número de habilidades adquiridas para que ela consiga ter autonomia. Vocês têm um trabalho também com a mãe da criança na hora que vocês dão o diagnóstico? Temos sim. Nesse caso são as crianças que chegam sem o diagnóstico, né, sem um laudo. É feita uma avaliação neuropsicológica, onde a gente faz várias sessões, de cerca de 10 sessões, para aplicação de testes comprovados cientificamente, junto com o neuropediatra, que é o nosso médico que auxilia. Nós fechamos o diagnóstico da criança e aí tem toda uma orientação para os pais, né, para informar como é o CID, como ele vai conduzir aquela criança, dá também um acolhimento para a família que muitas vezes se assusta em saber que tem... também essa mãe, essa família. Exatamente, porque CIDs, diagnóstico, mudam famílias, mudam realidades, então a gente aqui faz um trabalho completo, inclusive da orientação familiar. E agora a gente está aqui com Janice, ela que é diretora técnica do espaço Atipicamente, esse espaço que auxilia as mamães das crianças atípicas, né, ajuda bastante. E também
no desenvolvimento dessas crianças, né? Eu queria saber de você, Janice, quais são os serviços oferecidos aqui pelo espaço? No nosso espaço terapêutico, atipicamente, nós temos hoje o neuropediatra, analista do comportamento, nós temos psicólogos com TCC e psicólogo aplicador ABA, nós temos o fisioterapeuta, nós temos também o psicomotricidade e temos também terapeuta ocupacional. Aqui vocês ajudam a fechar o diagnóstico também? Também. O neuropediatra, ele é um, vamos dizer assim, um ser bem peculiar e principal na nossa ajuda, né? No descobrir o laudo, vamos dizer assim, fechar o laudo. Ele é uma peça principal nesse momento. Não só ele, mas também a nossa analista de comportamento, que ela também é uma neuropsicóloga que faz essa função também de fechar o laudo. Às vezes o laudo, a criança é tão novinha, mas o neuropediatra não consegue detectar de fato se a criança é uma criança autista. E aí entra a função da neuropsicóloga. E acaba sendo uma ajuda também para as mães, né? Isso. O nosso espaço também, ele tem um momento de auxílio com as mães, um momento de parental, né? Onde a gente auxilia as mães a entender como é que lidar com a criança, a maneira como ajudar a levar essa criança para os tratamentos, buscar o que é de mais importante para essa criança, buscar os direitos da família. Então, assim, a gente faz essa função também parental. Vocês, por quanto tempo, mais ou menos, a criança fica aqui até se desenvolver? Depende do caso, né, também? Vai de caso a caso, vai da idade, vai da questão do nível da criança. Existem crianças de nível 1 de suporte e depende também da 2 e 3, depende também da idade da criança. Por exemplo, crianças acima de 12, 13 anos ou até mesmo adolescentes. A gente não trata aqui só crianças, vou deixar bem específico. A gente trata também aqui adolescentes e adultos, né? Nós temos crianças adultos de 22 anos e temos adolescentes e crianças a partir de 2 anos. Então, assim, quando chega na fase adulta, esse adulto autista, ele precisa ter trabalhado, sim, ele não deixa de ser autista, ele passa a ser tratado, mas tratado mais com a questão de funções. Ser mais funcional, ele ser inserido na sociedade de maneira funcional. E as crianças a gente já trata desenvolvendo essa criança para que chegue numa idade adulta e ela consiga viver na sociedade de maneira mais, vamos dizer assim, aceitável. E as crianças, como é que vocês trabalham com elas aqui? A gente tem aqui, uma rotinazinha? Isso. Todas as crianças aqui que estão sendo tratadas atipicamente, ela tem rotinas, ela tem programas para ser caminhados. Cada terapeuta sempre estão em conversa em grupos para buscar melhores soluções para aquela criança, para que aquela criança passe a ser uma criança funcional. E que ajude até as famílias. E as famílias também são ajudadas através da nossa família aqui, atipicamente, para que saiba tratar também a criança em casa. Aqui na Atipicamente, nós não só temos as terapias dentro de clínica, a gente também tem terapeutas que vão para casa para ajudar as famílias. A gente tem terapeutas que vão para a escola. Então a gente pra tem dar esse auxílio maior, né? Tem assistência, né, nas escolas. Porque a gente precisa pensar que o autista, ele tem 3 pilares, né? Para o autista a gente tem que ter 3 pilares, a família também, escola, casa e clínica. Então, para que essa criança se desenvolva, a gente precisa ter esses 3 pilares bem fortalecidos.